Shalom, queridos. Aqui é o Ney Yosef, que está com você mais uma vez. Acredito que esse resumo dessa aula vai ser bem rápido, porque nós vamos resumir esse PDF. Vamos resumir esse PDF e logo nós vamos começar outra sequência com outros tipos de assuntos. Mas nós vamos terminar aonde nós paramos, né? Eu disse na última aula que nós íamos falar da festa de Shavuot, né? Das semanas. E lembrando, né, desse princípio fundamentais para absorver a Torá e tal. Isso aqui nós falamos. Resumindo um pouco sobre as outras fontes a respeito da localização onde Deus entregou a sua revelação, ou seja, a localização do Monte Sinai ou Monte Horebe, tá? Que são os mesmos. Outras fontes dizem que, na verdade, o Monte Sinai, conhecido como Monte Horebe, ficava na Arábia, tá? Jabal al-Lauz, negócio assim, Monte Horebe, tá? Ou seja, esse Monte Horebe era um pináculo de granito de 800 e 200 pés, em forma de uma estrela do mar, que lindo, estrudada no topo. Esta montanha imponente e majestosa se destaca como o pico mais alto do noroeste da Arábia. Este é o candidato mais provável para o Monte Horebe da Bíblia. Ora, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou ao Monte de Deus, que é o mesmo Horebe, tá? Esse é o texto Horebe, em Êxodo 3:1. Aqui está algumas imagens, né, que seria do Monte Horebe. Esse seria o Monte Horebe, localizado na Arábia, ali, que é a região praticamente de Midian. Olha aí, ó. Esse é o deserto, né? Esse desertão. Verdadeiro deserto, né? Deixa eu dar o zoom para vocês visualizarem. Olha aí para vocês verem. Legal, né? Então tá aí. Vamos lá. A Torá e a festa de Pentecoste, né? Nós vamos falar de cada festa ainda, tá? Pode ficar calmo que nós vamos falar de todas as festas em Israel, trazendo seus calendário hebraico dentro do seu contexto. Mas por que, Ney, estamos falando da festa do Pentecoste? Porque já que estamos falando da Torá, nós estamos trabalhando aqui em itens que estão relacionados com a Torá, né, de uma forma ou de outra. Vamos lá. A Torá e a festa do Pentecoste. Então, temos aqui as tábuas da lei, um desenho, né, as tábuas da lei, algumas uvas, frutas, romãs e tal, e algumas frutas, né? Para vocês observar o que tem a ver, olha que interessante, o que tem a ver 10 mandamentos com frutas e assim por diante. Então, se você não tem, quero apresentar, eu tenho essa obra aqui, ó, que é o Dicionário Judaico, tá? Quando eu estudava numa estivá judaica, o nosso professor judeu, ele nos orientou, né, nos indicou essa obra magnífica, Dicionário Judaico, tá? Muito bom esse Dicionário Judaico, é uma obra produzida por judeus e então ele traz definições, né, de crenças e assim por diante, né? É uma coisa muito interessante
esse dicionário. Então, esse texto aqui é exatamente desse dicionário aqui que eu tirei, né? Já fica como fonte aí. Shavuot, né? No hebraico significa Pentecoste. Então, Pentecoste, quem lembra a festa de Pentecoste? Quem lembra o dia de Pentecoste? Né? Olha que interessante. Vocês lembram Atos dos Apóstolos? Atos dos Apóstolos estavam todos reunidos ali no dia de Pentecoste, não é? Aí aconteceu aquele fenômeno, línguas repartidas como que de fogo, né? E um som como buzina, tem um som lá como buzina, um negócio assim que o texto fala. Logo, em que dia? Era Shavuot, né? Que traduzimos como Pentecoste. Nesse dia que houve a descida do Ruach HaKodesh, né, do Espírito de Deus de uma forma poderosa, inaugurando uma nova era espiritual a partir dos seus discípulos. Legal? Então, entendam, né? Foi exatamente nesse dia. Então, vamos ver o que é o Pentecoste. Literalmente, semanas, uma das 3 festas de peregrinação ou festas da colheita. Então, nesse dia de Pentecoste, também era conhecido, né, dentro da festa do Pentecoste, tínhamos a festa da colheita, que cai no dia 6 e na diáspora também no dia 7 de Sivan. Ocorre no fim de 7 semanas, a partir do 2º dia de Pessach. Pessach quer dizer Páscoa. Aí tem a contagem de Omer, que é 50 e poucos dias, né? Até o Pentecoste, né? Aqui está falando Omer, para dar uma olhada lá depois. Daí o seu nome, né? Claro, Pentecoste. Houve discordância entre os que apoiavam a tradição rabínica e sectários, como os caraítas, que é um grupo judeu que diverge de algum outro grupo judeu, tá? É como o cristianismo. O judaísmo tem as suas interpretações diferentes de algumas coisas, então às vezes faz umas divisões. Assim como o cristianismo, né? Nós temos presbiteriano, que pensa diferente da Assembleia, e dos batistas, e assim também o judaísmo tem essas coisas aí. Houve discordância entre os que apoiavam a tradição rabínica e sectários, como os caraítas, que fixavam a data de Shavuot sempre num domingo, de acordo com a interpretação literal que Shavuot cai 50 dias após o dia após o Shabat. Então, Levítico 23:15, onde que está baseada essa discussão. Então, para eles, cai, chamamos de domingo, dia 1º. Shavuot é a festa da colheita de trigo. Né? Era o dia da colheita de trigo, mas, hoje em dia, comemora principalmente o momento em que o Decálogo foi revelado a Moisés. Então, dentro da cultura, da tradição judaica, eles acreditam fielmente que Shavuot, no dia de Shavuot, ou seja, no dia de Pentecoste, né, é exatamente o dia em que Deus entregou a Torá para o seu povo. Então, no dia de Pentecoste, no dia de Shavuot, celebra-se a entrega da Torá, a entrega da palavra. Então, olha que interessante. No dia do Shavuot, é a festa da colheita, das primícias do quê? Da colheita de trigo. E também comemora-se o dia da entrega da palavra de Deus. Isso tem uma conexão profunda com Atos capítulo 2. Né? Parece que o Eterno estava repetindo o evento, né? Línguas repartidas como que de fogo, né? Autoridade da palavra de Deus se manifestando e assim por diante. A mensagem do Eterno, né? Quase 3.000 almas ali nesse dia reconheceram o Messias. Mas vamos lá. Mas hoje em dia comemora o Decálogo, que é os 10 mandamentos, que foi revelado a Moisés e aos israelitas no Monte Sinai. Leem-se
o Decálogo na sinagoga, ou seja, nesse dia de Shavuot, no dia de Pentecostes, na sinagoga é lido a leitura do Decálogo, 10 mandamentos. E durante a leitura, a congregação fica de pé. Né? As sinagogas são decoradas com flores. Por quê? E plantas. Por quê? Olha que interessante. Lembrando que o Monte Sinai, uma montanha seca e árida, explodiu em flores no momento da revelação de Deus. Eita maravilha! Então, a tradição diz que quando Deus se manifestou no Monte Sinai, no lugar árido e seco, brotaram-se flores, como se fosse um jardim. O lugar ficou extremamente lindo, né? Então, baseado nessa tradição, eles enfeitam a sinagoga no dia de Shavuot. Há um costume muito defendido de ficar acordado toda a noite de Shavuot, né? Nesse dia eles ficam acordados, estudando a Torá. Então, já que Deus é um dia que Deus entregou a Torá, então eles passam na sinagoga estudando a Torá a madrugada, a noite inteira. Isso se baseia numa história do Midrash, né? O Midrash conta, segundo o qual todos os israelitas dormiram demais no Monte Sinai, tendo de ser acordados por Moisés. Então, o Midrash conta isto, né? Agora, o livro da Cabala, que é a aplicação espiritual e mística, né, do povo judeu, enfatizou a importância desse ritual de uma noite inteira, chamado de Tikkun Leil Shavuot. E até mesmo os relatos de revelações, e há até mesmo relatos de revelações místicas que ocorrem durante essa vigília. Tá parecendo mesmo o dia lá do Pentecoste, né? Do Atos capítulo 2, né? Em que o Eterno diz, né? Pedro nos diz que recebereis visões, um jovem, visões e tal, não é isso? Lá o texto, olha que interessante, né? Os cabalistas vinham como preparação a preparação das roupas nupciais para o casamento espiritual entre Israel e Deus, já que, amado, o Monte Sinai ali tem uma aplicação metafórica, né? Uma aplicação que ali foi o dia do casamento entre Deus e Israel, né? Entre Deus e Israel. Ou seja, no Monte Sinai foi o dia em que Israel tornou-se esposa de Deus, né? E os mandamentos é o contrato desse casamento. Que interessante, lindo. Por isso que existe nesse dia, né? Eu acredito que aqui vai. Eu vou deixar que o próprio texto fale, tá? Vou deixar que o próprio texto fale aqui, porque eu tenho certeza que ele vai falar sobre isso que eu ia acabar de falar. E Deus, diga aqui, os cabalistas viam como preparação das roupas nupciais para o casamento espiritual entre Israel e Deus, implícito na aliança estabelecida no Monte Sinai, né? O livro de Ruth, que eu ia falar, é lido na sinagoga em Shavuot. Ou seja, na sinagoga, no dia de Shavuot, lê-se o livro de Ruth. Entendeu? É lido o livro de Ruth. Pois a história passa-se no tempo da colheita, né? Conta como Ruth aceitou livremente o judaísmo e se converteu, né? Ela não era uma judia, mas ela se converteu, né? Exatamente como os israelitas aceitaram a Torá, né? Assim como ela casou com Boaz, né? Ou seja, é uma réplica, ou seja, o Israel é considerado como a Ruth, né? E Boaz é considerado ali como o eterno, né? Onde que houve o casamento e tal, toda essa ideia também da colheita que o texto conta, e assim por diante. Pois a história passa-se no tempo da colheita, conta como Ruth aceitou
livremente o judaísmo e se converteu exatamente como o israelita aceitar a Torá. E menciona o rei Davi, descendente de Ruth, que morreu em Shavuot, né? Segundo a tradição, Davi morreu nesse dia, né? Nesse grande dia de Shavuot também, segundo a tradição. Alimentos feitos, né? Agora vai falar de alguns elementos que eram usados nesse dia, né? Alimentos feitos de leite e queijo, inclusive bolo de queijo, são característicos da festa, né? Alguns elementos culturais, né? Que interessante. Depois, tudo isso aqui que nós estamos falando, nós vamos nos aprofundar mais, tá? Nós vamos nos aprofundar, mas isso aqui já vai dar um vislumbre para você, né? Que coisa linda para você entender como é lindo. Vamos ver os nomes, né? O Shavuot, né? Ele tem todos esses nomes aqui, que acontecem no dia dessa festa, né? Então, nós temos Hag HaShavuot, festas da semana, né? Que é o dia de Pentecostes. Esse nome é dado devido a 7 semanas, são 7 semanas que são contadas na contagem de Homer, né? Este nome aparece algumas vezes na Torá Pentateuco. Então, nós temos aqui, ó, essas semanas aqui, ó, 50 dias, né, que dá as 7 semanas. Então, começa a contagem. Entende? Começa a contagem. Que interessante, né? Começa a contagem. Aí, começa aqui, ó, até chegar o dia de Shavuot, que é o dia da entrega da Torá. Aqui, por isso que tem esse símbolo aqui. Muito lindo, né? Como se fosse um Monte Sinai, tá, gente? Aqui. Legal, né? Aí também, dentro da festa de Shavuot, temos Yom Bikurim, ou Yom HaBikurim, tá? Yom HaBikurim. Dias das primícias. Dia das primícias. Este nome também é mencionado no Pentateuco, numa referência ao dia em que era trazido as primícias no templo. Então, nesse dia, né, era trazido as primícias para o templo. Então, essas primícias aqui em Atos dos Apóstolos representam a grande colheita de salvos, né? Lembra que o apóstolo Pedro anunciou, né, com muito poder e autoridade a mensagem e quase 3.000 almas, ou seja, espiritualmente começou uma grande colheita, né, logo naquele grande dia. Aqui eu coloquei algumas imagens, tá? Para você entender, né? Olha que lindo, né? É levado a colheita para o templo em Jerusalém. Que lindo, né? E era um dia de grande alegria lá para você ver, ó. Não era esses murrinhas, não, que fica com dó de ofertar, não, de tirar algo para Deus. Não? Nós temos Hag Hakatzir, tá? Hag Hakatzir, festa da colheita. Este nome também é mencionado no Pentateuco numa referência à colheita do trigo que é oferecido como oferta ao Senhor, tá? Olha aqui, ó. Coloquei a imagem aqui, né, que era a chamada festa da colheita, né? Olha aí. Quando eles estavam colhendo o trigo, né? Que interessante, muito bonito. Hag Matan Torah, festa da entrega da Torá, é o que nós falamos, mantendo a tradição de que nesse dia Adonai se revelou ao povo no Monte Sinai, outorgando os 10 mandamentos gravados em tábuas de pedras dados a Moisés. Então está aqui, né, mais uma representação que eu coloquei aqui, como o povo recebendo, e esse dia aqui os judeus celebrando, né, esse grande dia, né, a entrega, a ortoga da Torá ao seu povo. Beleza? E outra coisa interessante, que é Yom HaKahal, né? Yom HaKahal, dia da congregação, né? Para quem não gosta muito de congregar, né? O povo de Israel, dentro da cultura judaica, celebrava o dia da congregação, o povo de Deus, junto e reunido. Segundo a tradição, porque Moisés
foi ordenado a reunir toda a congregação, o povo de Israel, nesse dia, aos pés do Monte Sinai. Então, havia esse dia, né? Olha, grande reunião, no dia dessa festa, era reunido, junto com os reis, sacerdotes, e era aquela coisa mais linda. Yom HaHamishim, esse dia, ó, gente, tudo isso aqui estava dentro do contexto do dia de Pentecoste, tá, gente? No dia de Pentecoste, tá? Tudo isso aqui. Dia dos 50. Yom HaHamishim. Dia dos 50. Este nome é dado aos 50 dias a partir da contagem de Homer, festa de Pentecostes. Este nome aparece no livro de Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, como uma referência ao dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja primitiva pela primeira vez. Este fato teria ocorrido em Jerusalém durante a festa do Shavuot e seria as primícias da manifestação do Espírito de Deus nos discípulos de Yeshua. Oh, que maravilha, né? Aqui tem um símbolo, né? As frutas da colheita, o shofar, trigo, né? Mostrando todo esse contexto aí das festas, da ortogra da Torá. E aqui eu coloquei uma imagem aqui também, no dia de Pentecoste, né? Que fogo, né? Línguas repartidas como que de fogo, inaugurando, né? Esse grande dia dos seus discípulos recebem a autoridade e o poder do Espírito Santo. Bom, na tradição, já falamos um pouco, né, lá em cima, a leitura do livro de Ruth, na tradição baseada no fato de que a história deste livro se passa no período da festa da colheita do trigo, né? Então, da colheita do trigo. Então, por isso que fazem como se fala, essa ligação. Coloquei novamente uma imagem aqui linda, né? Essa imagem aqui representa como se fosse como que fala, um monte Sinai, o Eterno, né? Fazendo uma aliança com a sua noiva Israel, as tábuas dos mandamentos aqui, ó, e assim por diante, né? E Deus fazendo uma aliança linda e gloriosa com seu povo no monte Sinai, né? E Israel como noiva, né, agora como esposa do Todo-Poderoso. A leitura dos 10 mandamentos. Segundo a tradição, os 10 mandamentos foram entregues ao povo durante este dia, e algumas comunidades judaicas têm o hábito de lê-los em voz alta na sinagoga para lembrar a entrega da lei. Que lindo, né? O alimento derivado de leite, né? Outro costume é consumir alimentos derivados de leite, já que a Torá é comparada ao leite, fonte de vida para tudo, da mesma maneira que o leite para um recém-nascido, né? Em Hebreus diz, né, sobre leite, né? Plantas verdes, né? Falamos já. Em Shavuot é costume enfeitar casas e sinagogas em flores e folhagem, que simboliza, acima de tudo, o costume vigente na época do templo sagrado de se levar para Jerusalém as primícias, ou seja, os primeiros frutos colhidos entre as 7 espécies que caracteriza a terra de Israel, peregrinação a Jerusalém, muitas famílias em Israel, conforme Atos lá fala de muitos peregrinos, né? Muitas famílias em Israel têm como costume subirem à Cidade Santa para visitar e lembrar a peregrinação que era feita durante o período em que havia o templo. E muitos povos virão e dirão. Isso aqui é uma profecia para o futuro, tá, gente? E muitos povos virão e dirão: vamos todos subir ao monte do Senhor, rumo à casa de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e para que andemos em suas veredas. Pois de Sião sairá a Torá e a palavra de Jerusalém. Baruch Hashem. Aqui tem um pequeno calendário, né, para você ver os nomes aí em hebraico, Sebat, Adar, Nissan, né, e ter alguma noção dos meses, né, do nosso calendário quando cai, né. Então temos aí, ó, mês de Abiv, aqui, ó, Augusto, Julho,
Ziv, Abib, Nissan e assim por diante. Né? Porque alguns nomes são, por exemplo, babilônicos, né? E alguns não são... alguns outros nomes são dados dentro do contexto cultural judaico. Bom, é um resumo, aqui está um calendário, né, antigo judaico, né, bem antigo, coloquei aqui para você dar uma olhada. Então, gente, nós resumimos aqui, né, essa aula. Pode ficar tranquilo que existem alguns pontos que nós não entramos, né, não se aprofundamos, não paramos, mas são coisas que nós vamos entrar, vai vir muita coisa aí para frente. Mas eu tenho certeza que esses comentários aqui foram de riquíssima revelação e progressão para sua mente e o seu coração, né, e edificação para a sua vida. Que o Eterno vos abençoe e lhe ritraoe.